Primeiramente, presto meus mais humildes, respeitosos reverências aos pés de lótus do meu mestre espiritual, Nitya Vishnu Pada Stotra Shimad Bhaktivedanta Shila Vamana Goswami Maharaj e Nitya Vishnu Pada Stotra Shimad Bhaktivedanta Shila Narayana Goswami Maharaj e a Nitya Vishnu Pada Stotra Shimad Bhaktivedanta Swami Maharaj e a todos os Vaishnavas e Vaishnavis aqui presentes. Então estamos estudando aqui o Shida Mudarasta no Satyavrata Muni, no Padma Purana Sri Satyavrata Muni. É explicado o primeiro verso, Namami Ishvara Satchidananda Rupa Satkundala Okule Brajamanda. A gente ainda está nesse primeiro verso, não fomos adiante ainda. Krishna, ele quebrou o pote de manteiga. Desculpa, quebrou o pote, simplesmente. Porque Mãe Yashoda, ela parou de dar de mamar para ele. Então ele ficou bravo. Mas a raiva de Deus, ela se manifesta para a realização dos seus passatempos. É diferente. A ira, a luxúria, tudo vem de Rajaguna. Quando é que a ira vem? Alguma coisa, você quer desfrutar de alguma coisa. E aí você enfrenta algum tipo de obstáculo. E aí a ira vem por conta que você não pôde desfrutar daquele objeto. A ira é causada pela conta da sua tendência a desfrutar dos seus próprios sentidos. Essa é a tendência da entidade viva condicionada. E com a ira, né, que é causada por você não poder desfrutar de algum objeto desejado, a ira vem e você destrói tudo. A ira é como fogo. O fogo destrói tudo. Se você não controla os sentidos, cada vez mais você vai em direção a mais, se você não controla os sentidos. Matsuda, abre um pouquinho. A ira pode destruir tudo.
दूसरे को नहीं करते। उनके तो है ही नहीं, तो स्वयं किसको दे? A ira destrói a si mesmo e destrói os outros. Mas você, pior do que destruir a si mesmo, você cria problema para os outros. Havia um Brahmana que tinha mongus. Mongus, no caso, é um texugo, né? Ele tinha muita afeição por aquele texugo, tipo um badger. Ele um dia teve que sair e deixou o texugo, e havia o filho dele com uns 2 meses de vida, e ele saiu de casa para tomar banho, e quando ele voltou, ele viu que o texugo, ele estava sentado fora da casa, e em volta da sua boca estava cheia de sangue. E estava cheio de sangue no chão, espalhado. E aí o Brahmana, ele ficou irado e pensou: esse texugo, ele matou meu filho. Então o Brahmana, sem pensar em nada, ele bateu naquele texugo até a morte. Aí de repente ele viu que a criança estava a salvo, estava dormindo. Aí ele viu que em volta da criança tinha uma cobra morta. Aí o Brahmana, ele se arrependeu, porque sem pensar, ele matou. Sem pensar, eu matei o texugo, mas o texugo, na verdade, ele estava protegendo a vida do meu filho. Então, a ira vem dessa maneira. Quando a ira vem, a poder de discriminação, ele vai embora, a gente não consegue ver as coisas de maneira correta. A gente pode quebrar as coisas, né? Quando a gente está com raiva, quebra tudo. E aí, quando a ira vai embora, a gente se arrepende de ter feito aquelas coisas. Assim como o fogo. O fogo destrói tudo, e aí depois fica tudo... Né, o fogo destrói tudo, aí depois, né, fica, digamos assim, tudo tranquilo, calmo. Então, o fogo, essa ira vem do modo da ignorância. Então, nós devemos aprender a controlar essas coisas. A ira e luxúria, elas vêm da Tamaguna. Na Gita, o Senhor fala que todas essas coisas, Kama, Krodha, Esha, vem de Rajaguna. A criança, ela havia protegido a criança, e ela foi morta até a morte. Ela foi batida, apanhou até a morte. Em todas as situações devemos aprender a controlar nossos sentidos. De onde vem? De onde vem essa ira, essa luxúria? Da comida, né? Então, se a gente purifica a comida, quanto mais a comida for pura, mais a mente e o coração vão ser puros. Quando o alimento não é puro, o coração e a mente também não são puros. Então, o que devemos fazer é purificar a comida, comer de maneira apropriada. E como é comer?
Temos, né, a não limitar com coisas sáticas e elas devem ser oferecidas primeiro para Thakurji. Aí ela se torna Mahaprasada transcendental. Se vocês aceitam Mahaprasada, então o coração vai ficar limpo. Isso deve ser compreendido. Então não comam alimentos que estão no modo da ignorância, como alho e cebola. Esses alimentos com alho e cebola são Itamaguna, e na Gita é dito: se você come essas coisas, quanto mais você come alimentos puros, mais sua mente vai ser purificada, e com a mente purificada, limpa, você pode se lembrar do Senhor. Então, quanto mais você come coisas puras, mais sua mente fica pura. E se você comer alho e cebola também, você fica com mau cheiro. Mas as pessoas gostam de comer essas coisas. E sem comer também, a gente não pode comer, não viver, né, sem comer. Havia um pescador que pescava o peixe, ele vendia o peixe. E ele colocava os peixes no seu cesto para vender no mercado. Quando ele voltava, já estava escuro quando ele estava voltando. Ele pensou o que fazer. Eu vou ter que voltar para um lugar tão longe, né? Então ele viu um jardim muito belo lá onde ele estava. Ele pensou: tá bom, eu vou passar a noite nesse jardim hoje. Então, de noite, às vezes as pessoas dormem no jardim, né, no bosque. Então, aquele pescador, ele dormiu no jardim, mas ele não pôde dormir durante a noite toda. Havia uma fragrância muito, né, cheirosa vindo das flores, mas ainda assim ele não pôde dormir. O Santo Mahatma se aproximou e falou. E aí o pescador perguntou para ele: há umas 2, 3 horas estou tentando dormir e não consigo, por quê? Eu não gosto dessa fragrância dessas flores. Aí então ele pegou, fez com o cesto que ele estava levando os peixes, ele fez tipo um travesseiro, né? E aí ele dormiu em cima, aí ele conseguiu dormir. Então a moral é que no mundo material, as almas condicionadas são dessa maneira. O Gurudev está falando um provérbio. Ah, tá. Eu vou tentar vou tentar endireitar, né? Tipo, deixar o rabo do cachorro reto. Mas o rabo do cachorro, ele vai de novo enrolar, né? Porque você pode deixar amarrar uma vara, né, no rabo do cachorro colada, tipo assim, né, amarrada. Aí por 7 dias talvez o rabo dele vai ficar reto, mas depois ele vai voltar a enrolar. Então as almas condicionadas são assim. Elas têm a tendência de desfrutar dos sentidos com família, etc. E as pessoas gostam dessas coisas, então elas pensam que isso é felicidade. As pessoas gostam de fazer isso, mas quando eu vejo
उसी प्रकार काम को अन्य सिद्धांत है दुख नहीं होते क्या मान लेते हैं Da mesma maneira, a luxúria, a ira, ela nos dá muito problema. देखो यहाँ पर जो कार्य कृष्ण के हो गया क्या तो Então, nesse passatempo, Mãe Yashoda parou de dar de mamar para ele. Mas por quê? Agora Gopal está ela está bebendo do meu leite do meu seio, mas na cozinha tem uma panela com fogo, né, de leite, e o leite está começando a ferver e transbordar. Então eu preciso, né, preciso proteger esse leite, porque com leite é possível fazer muitas coisas, como manteiga, rabri, vários tipos de doces. Então, o leite, ele está começando a virar, entornar, e aí ele vai ser desperdiçado. Aí depois Krishna vai falar assim, eu quero manteiga, eu quero um doce, e aí como eu vou dar para ele? Então, visando proteger o leite, ela parou de dar de mamar para Krishna. Vocês já ouviram isso muitas vezes, mas vocês aprenderam esses ensinamentos? Então, nós devemos ter grande respeito por aquele objeto que serve, aqueles objetos que servem Krishna, mais do que pelo próprio Krishna. Se o leite ele pode servir Krishna, dar prazer a Krishna, então devemos proteger o leite. Devemos ser mais apegados e cuidadosos com relação a gente deve, não é que a gente não deve focar em Krishna, mas a gente deve priorizar ainda mais os objetos que vão servir a Krishna. Esse é o ponto. E na perspectiva transcendental, a gente deve entender que tudo no mundo transcendental é consciente, né? Inclusive o leite. Raghunatha Das Goswami, ele explica esse shloka. जितने भी वस्तु है सब चेतन है पर जड़ वस्तु है क्योंकि जड़ के वहां भी पड़ा रहता है जैसे दूध का है सब क्या है चेतन. As coisas todas em breve têm vida, elas podem às vezes parecer como seres não vivos, mas todos os seres são conscientes, infrágil, no mundo transcendental. Então, qual é a diferença entre os seres viventes e não viventes? Os seres conscientes, eles têm três coisas. Pensar, sentir, querer e pensar. Sentir, querer e conhecer, pensar. Por exemplo, nessa mesa aqui, ele se sentir, querer e conhecer, pensar, não está aqui nessa mesa. Mas vocês, né? Ananga Mohan Prabhu,
Depois de fazer um pouco de massagem, ele começa a suar. É porque isso? Porque ele é um ser consciente, né? Ele sente. Eu sinto frio e ele sente calor. Eu sinto tão frio e ele sente tanto calor. Vocês entendem? Existem três coisas, né? Sentir, querer e conhecer, pensar. A flor, como é que fala? O girassol, de manhã, automaticamente, o girassol ele se vira para o leste, mas de noite ele vai virar para a direção oposta, para o oeste, né? Porque ele acompanha o movimento do sol, porque é um ser consciente. Tem um tipo de plantinha que automaticamente na hora que você toca nela, as folhas elas se fecham. Por quê? Porque é um ser consciente. No mundo transcendental, Goloka Vrindava, o leite, tudo são seres conscientes. Nós pensamos que são seres, não são seres conscientes, mas na verdade todos são seres conscientes em Vraj. Pois é tudo transcendental. Então, dessa perspectiva, o Lente estava pensando. O seio de Mãe Yashoda tem tanto leite que, mesmo por uma eternidade, né, o leite, né, nunca acaba, né? Nunca acaba esse leite. Então o leite estava pensando, esse leite do seio de Mãe Yashoda nunca termina. Então o fogo estava, né, sendo esquentado no fogão. Então como é que eu vou ser usado para o serviço a Krishna? Se a minha vida não for na direção de Krishna Seva, se ela não for usada em Krishna Seva, a minha vida é inútil. Então, pensando dessa maneira, pensando nisso, o fogo ele começou a subir, né, a ferver e sair para fora da panela. Se você não coloca, né, o seu corpo a serviço de Krishna, então sua vida é inútil. Esse é o ensinamento. Qual tipo de felicidade que eu estou buscando nessa vida? Se a minha vida não é colocada em serviço ao Senhor, então ela é inútil. Então o leite estava aumentando, né? Ele estava crescendo e estava se jogando para fora da panela. Então a Mãe Yashoda correu para proteger o leite.
ऐसे विचार करके सदा Mãe Yashoda pensou, depois que ela voltou, eu tenho meu próprio leite, eu também tenho que botar esse leite a serviço de Krishna. अभी 2.5 साल के हुआ दूसरे 2.5 साल का अब हम से Krishna ele estava ali há pouco. Ontem eu contei a história de Putana Moksha Lila. Os braços de Putana tinham o poder de 10.000 elefantes. E ela usou todo o seu poder para tirar Krishna, mas e os lábios de Krishna eram tão macios. उसके फूल इतने कोमल होता है हाथ में ऐसे पकड़ से Tem um tipo de flor, né, que elas são tão macias as pétalas que você só de pegar nelas elas já se derretem nos seus dedos. Elas têm uma cor dourada. Nas escrituras, esse tipo de flor é descrita no Ananda Vrindavana Champa. Alguns exemplos estão nesse livro. Então esse passatempo como o Bal Gopala então no passatempo de Putana, Krishna com 6 anos, os lábios deles eram tão macios e os braços dela tinham o poder de 10.000 elefantes, mas ainda assim ela não teve o poder de tirar Krishna, né, que estava sugando o seu seio. Mas Mãe Yashoda, com muita facilidade, o mesmo Gopal, Mãe Yashoda facilmente tirou, né, Krishna do seu seio e colocou ele de lado. Então os passatempos de Vatsalya são dessa maneira. Então Krishna, ele ficou muito bravo. Esse leite é para mim ou eu sou pro leite? Quem é mais importante? Eu ou o leite? Tudo deve ser para Krishna, né? Então tudo deve ser para a felicidade de Krishna. Mas no caso, né, foi como se fosse o contrário. E Krishna não está feliz. Se Krishna não fica feliz, tudo é inútil. Quando Mãe Yashoda parou de dar de mamar para ele e colocou ele de lado, Krishna ficou irado. Então isso parece como se fosse uma coisa contrária à Bhakti, desfavorável à Bhakti. Então como que isso pode ser considerado Bhakti? A definição de Bhakti, Anukulena Anabhilashya Shrinyangena Karmadhyana Brita Anukulena Krishna Nushlana Bhakti Rutama. Temos que realizar atividades que sejam favoráveis, né, a Krishna, mas isso não parece ser favorável. Mas Vatsalya Bhava, né, o modo parental,
é dessa maneira. E tem dois tipos de falhas, né, que podem... Under excuse. A Avyapti Dosha e a Ativyapti Dosha. A Avyapti Dosha é a falha da uma pouca abrangência da definição, e a Ativyapti Dosha é uma supra-abrangência, uma abrangência exagerada da Krishna. Quando Krishna entrou na arena de Kansa, e, né, ele ia lutar com Chanura Mustik. Então Krishna, ele ficou muito feliz. Dizendo, oh, muito bom. Então, em Vraj, às vezes, com Shobal e Shridham, eles brincam, né, mas, às vezes, mais do que Sakyarasya, Krishna às vezes também faz lutas assim, né, lutinhas com Shrimati Radhika. Tem um local que a gente vai, onde acontece esse passatempo. E Krishna, ele fica feliz nesses passatempos de lutar. Então, dessa perspectiva, podemos considerar que Krishna, então, está ficando feliz, né, no caso de Chanura Mustik, né? Isso não é Bhakti, mas Krishna está ficando feliz. Mas isso não é Bhakti. Por quê? Porque por conta do humor de Chanura Mustik. Qual é a meta deles? A meta deles é machucar Krishna, não é dar prazer a Krishna. O propósito deles é causar, né, prejudicar Krishna. Esse é o problema. Subal e Shridham, eles também brigam, né, fazem briguinhas de brincadeira com Krishna. Mas eles têm esse humor de querer fazer Krishna ficar feliz. Os passatempos desse tipo com Radha e Krishna são ainda mais doces. Shrimati Radhika, ela rapidamente ela dá como se fosse um nocaute em Krishna, e assim Krishna ele cai, e aí Krishna, Shrimati Radhika mostra o pin e fala, ó, vou te dar mais um soco. E aí todas as golpes nesse momento, as saques, elas batem palma e falam, ó, Krishna perdeu, Shrimati Radhika ganhou. Aí Krishna fala, não, quem disse que eu perdi? Veja, o nariz de quem que está apontado para cima? Veja, eu estou no chão, mas eu estou no chão, mas o meu nariz está virado para cima. E veja, você está em cima, mas o seu nariz está virado para baixo. Então, esses belos passatempos, eles acontecem em Vraj. Então, esses exemplos, eles vêm a falha da supra-extensão e uma supra-abrangência e uma pouca abrangência, né? Então, o verso seguinte, do Dantan Muhur Netram, Mamrijantan, Karambuja Jugmena Sataka Netram. Então, Mãe Yashoda, ela está punindo Krishna. Então, por conta disso, porque Krishna, ele quebrou o pote de iogurte, ele começou a alimentar os macacos e os corvos. Ele subiu em cima também. Isso.
E ele já havia subido em cima do pilão para pegar manteiga, né? Então ele é, qual a palavra? Então ele é muito ardiloso, assim como você, né? Então vocês dois, você e o pilão devem ser punidos. E a mãe Oshiro pensou, se eu não castigá-lo, né? Se eu não der uma lição nele, ele vai se tornar como um criminoso, né? Se a gente não educar, ele, né? Isso não é bom. Gurudeva dava um exemplo, né? A mãe de uma criança determinada havia morrido no momento do nascimento, então a irmã da mãe, ela passou a cuidar daquela criança e ela dava muito amor e afeição para aquela criança e a criança cresceu. E aí quando ela começou a ir para a escola, ela começou a roubar coisas, roubou uma caneta, ela rouba no dia seguinte um livro. Então ela começou a desenvolver essa natureza de roubar. Mas aquela, a madrasta dela, né, nunca castigava ela. Tudo que ele quisesse, ele poderia fazer, não tem problema. Então, se você ficar fazendo uma coisa repetidamente, né, o que acontece, aquilo vai se tornar uma natureza sua. O nome daquela criança era Benny. E ele roubava. E aí, quando ele cresceu, ele começou a fazer coisas piores, né, beber álcool, comer coisas ruins. Na escola, ele roubava canetas e lápis e livros, mas agora ele estava roubando carteiras, celulares, essas coisas. Aí um dia ele foi pego pela polícia. E ele começou também a brigar, né? Aí ele foi levado para a corte e o juiz deu a ele uma punição e ele começou a chorar. Ele foi sentenciado com a pena de morte. Então ele perguntou, qual é o seu último desejo? Né? Foi perguntado a esse Benny, qual é o seu último desejo? Aí ele falou, eu quero me encontrar mais uma vez, pela última vez, com minha madrasta. E aí ela foi lá e começou a chorar. Eu cuidei tanto de você, te dei tanto amor e afeição. E agora você está fazendo essas coisas ruins. E agora você foi sentenciado com a pena de morte. Então a criança falou, eu quero falar uma coisa nos seus ouvidos. Por favor, ouça. Ok. Então ele foi lá e mordeu o ouvido da madrasta. Por quê? Quando eu era uma criancinha, você me deu tanto amor e afeição, mas você nunca me castigou. Você via minhas falhas, mas você nunca falava minhas falhas. E por conta disso, eu não fui melhorando e eu fui ficando só cada vez pior. E por isso que eu faço esse tipo de coisa onde e por conta disso eu vou ser morto. E isso é por sua causa. Se você tivesse me castigado quando eu era criança, hoje eu não seria enforcado, né, até a morte. Então a moral da história é que devemos castigar, né? Devemos educar, né, nossas crianças. Eu não estou falando que você deve bater e tal. Não, mas você deve castigar quando ele não faz alguma coisa apropriadamente. Esse é o ponto. No oeste, no ocidente, às vezes
a polícia até pune os pais que às vezes castigam os filhos. तो चले भी कोई शासन नहीं करे इधर जिधर चाहे Ninguém castiga os filhos. जब घर से चाहे बाहर निकल जाते हैं तो अच्छा है आ जाता है Então, quer que eles queiram fazer, eles fazem o que eles querem. Beber álcool. हमारे भारत में संस्कृति Na Índia, शासन करते पढ़ाई नहीं किया वो हार नहीं किया पिटाई os castigos acontecem na escola também. Antigamente, a professora ela batia na mão, né, da criança para castigar. E às vezes ela usava uma grande vara para bater também. Às vezes colocava você numa posição de, né, de punição. पूरे देश में कोई फेल नहीं होता सब पास हो गए क्या करते हैं सबके एक क्लास से दूसरी क्लास जब जो लिखा लिखा तो से हो जाए क्या करते हैं एक मास्टर पर टीचर लिखा क्या करते हैं सब पास हो गए कुछ लिखा नहीं Hoje em dia, né, as crianças são passadas de ano assim automaticamente, né, não precisam nem ter boas notas. तो क्या करें Então, o que fazer? सब पास हो गए पढ़ाई नहीं कर पढ़ाई नहीं कर रहे पढ़ाई से उसको क्या कर तीन क्लास से चार क्लास में चाहिए 4 से 5 क्लास में तीन क्लास में कुछ नहीं काम Até a criança está indo do terceiro ano para o quarto ano, para o quinto ano. Desculpa, não entendi essa parte aí. Os pais conhecem o filho. Os pais também querem que o pai passe de ano. Por que eu estou dizendo isso? Porque Mãe Yashoda, ela achava, eu tenho que castigar Krishna. E Krishna está dizendo, Krishna, ele estava ficando então assustado. Então ele pulou quando ele viu Mãe Yashoda, ele pulou do pilão e ele saiu correndo. As crianças que são inquietas, elas são muito inteligentes. Então ele pensou, Gopal estava pensando, eu tenho que encontrar um bom espaço para correr. Então eu devo sair para fora de casa, porque se na frente das outras pessoas, talvez a minha mãe ela desista, né, de me pegar, de me punir. E Mãe Yashoda pensou, eu tenho só um filho. E se a criança ela fica brava, né, e começa a correr, talvez ela nunca volte. Então Mãe Yashoda ela estava pensando isso, né? Então ela começou a correr atrás de Krishna. Ela pensou, eu tenho que pegar ele de qualquer maneira, porque talvez ele vá e não volte. E Bala Gopala também estava correndo. Todos nós tememos a morte, não é verdade? गला देते आग को कौन बुझा देते पानी के कौन देखो मनुष्य कैसा पानी
Ai, nossa, difícil falar isso. Mas o fogo, ele derrete o ferro, o ferro, mas a água pode apagar o fogo. E no final das contas, a moral é, a morte pode acabar com o homem. Então, ninguém está livre da morte. Vou tentar ver mais tarde isso aí, que eu não consegui acompanhar todo o raciocínio. Quem é a deidade que preside a morte? Yamunaraj. Todos têm medo de Yama Maharaj. Havia uma senhora que ela estava coletando lenha. E ela já estava muito senhora, ela não conseguia agachar direito mais. Ela pensou assim, poxa, você vai na frente de todo mundo, Yama Maharaj, por que você não vem na minha frente? Aí de repente, Yama Maharaj apareceu. E aí ele apareceu na frente dela e ela falou, ué, quem é você? Yama Maharaj. É porque você está aqui? Ah, porque você me chamou. Aí ela falou, ah, sim, eu te chamei. Aí, você pode carregar um pouco? Eu carreguei muita lenha hoje. Né? Será que você pode me ajudar a carregar essa lenha? A senhora falou para Yama Maharaj. Então, ninguém quer a morte. Né? Todos têm medo da morte. E Yama Maharaj tem medo de quem? Da Suprema Personalidade de Deus, Cristo. Então, Balgopal, o próprio Deus, ele estava correndo. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha. Ele é a causa de todas as causas, Sarva Karana Karana. Techan Sakalapusam Krishnastu Bhagavansayana, Suprema Personalidade de Deus. Brahma, Indra, todos os semideuses eles têm medo do poder dele. Esse mesmo Deus está cheio de medo de Mãe Yashoda e está correndo dela. Todos os semideuses, eles têm medo dele, mas esse mesmo Krishna, ele está super assustado com Mãe Yashoda e está correndo. E Mãe Yashoda está correndo atrás dele. Para alcançar Krishna, muitos Muririshis estão realizando austeridades. O coração de Brahma é tão puro e por meditar ele está querendo alcançar Krishna. Às vezes ele obtém como se fosse o brilho, a refulgência que se manifestam dos dedos dos pés de Krishna. Os semideuses, eles não, às vezes ele obtém isso, às vezes não. Os semideuses não são ordinários. Eles são Adhikari Devas. Deus, Krishna, ele deu responsabilidades, funções para eles. Por exemplo, Brahma cria como? Brahma deu essa potência para ele criar. Brahma cria, Shiva destrói. Como? Deus deu poder para eles fazerem isso. Tem uma joia, uma pedra especial chamada Suryakanta. Quando vem a luz do sol,
né? Quando ela bate, a luz do sol bate nessa joia, ela passa a brilhar como se fosse um outro sol. Ela brilha como se fosse um sol de verdade. ठीक उसी प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी Da mesma maneira, Deus, ele dá poder para Brahma. E assim, Brahma, ele consegue fazer todas essas coisas. Ele não dá esse poder para todas as divas. Quando ele encontra uma diva qualificada, aí ele dá esse poder. Ele não dá esse poder para todo mundo. Se você quer fazer um barco, você tem que achar um tipo específico, especial de madeira para fazer o barco. Não é só fazer o barco. Então você pode colocar 1000 de quilos, né, muitos quilos, né? E aí o barco não vai, ele vai andar, vai navegar apropriadamente. Brahma, ele não é uma pessoa comum, ele é Diva Tattva, mas aqueles que obtêm a posição de Brahma, eles não são pessoas ordinárias. Não é apenas uma vida que você consegue isso. Aqueles que conseguem seguir não apenas por uma vida, mas por 100 vidas, o Varnashram Dharma de maneira apropriada. Então, depois de 100 vidas, eles se tornam Brahma. Eles assumem essa posição de Brahma e o Senhor assim dá poder para eles criarem. As divas que recebem, né, assumem essa posição de Brahma são chamadas de Vairaj Brahma. Vairaj Brahma. Nas outras sampradayas, eles não falam sobre essas coisas. Mas isso está escrito no Madhurya Kadambini, Lago Bhagavatamrita, de Rupa Goswami Pada. Eles falam desse Vairaj Brahma. Mas às vezes não tem nenhuma diva que seguiu o Varnashram Dharma de maneira apropriada por 100 vidas. Então nesse momento, o Grihastha, ele tem que viver 100 vidas de maneira apropriada, o Grihastha, o Brahmachari, o Sannyasa. Então é muito difícil, muito raro achar uma diva que faz isso. E quando está na hora de um novo Brahma assumir e não tem nenhuma diva pronta para fazer isso, então o próprio Senhor, ele assume a forma de Brahma. E o nome desse Brahma é Hiranyagarbha Brahma. Então Vairaj Brahma é Diva Tattva. Ele seguiu perfeitamente o Varnashram Dharma por 100 vidas, essa diva. É muito difícil você seguir o Varnashram Dharma perfeitamente, apropriadamente por uma vida, e nem em Kali Yuga é até difícil por um dia, o que falar por 100 vidas. Apenas por um dia você deve tentar, é muito difícil falar por uma vida. Mas na medida que Kali Yuga avança, a mente das entidades vivas se tornam cada vez mais contaminadas com luxúria, ira, avidez, inveja, todas essas coisas. As entidades vivas
Elas em Kali Yuga são tão caídas. तो ब्रह्मा पद कैसे प्राप्त करें? Então, como alcançar a posição de Brahma? निर्माण नहीं करनी और 100 जन्म के बाद Se você não pode nem controlar os seus sentidos por um dia, como fazer isso por 100 vidas? निर्माण से निर्माण इसी तरह की मतलब मान करते É por isso que em Kali Yuga é dito, apenas cante os santos nomes. Muito facilmente você vai ser libertado dessa existência material, dessa forma. Apenas cantando os santos nomes. Especialmente em Kali Yuga, Deus, Ele investiu com tanto poder os santos nomes. O seu coração pode estar contaminado, né, no nível mais, né, mais assim, contaminado, mas ainda assim seu coração vai ser purificado. Então, quando seu coração é purificado, você vai querer a posição de Brahma? Não, porque essa posição muda. Qual é o benefício de obter essa posição se, né, uma hora você vai ter que sair da temporária? Não há necessidade. Se absorva no serviço a Deus. Deus está dizendo: ok, eu vou te mandar para Goloka Vrindavana. Cante santos nomes. A posição de Shiva também é dessa forma. Então, continuando o kata. Então, Krishna está assustado com Mãe Yashoda. Ele está correndo. E Mãe Yashoda está correndo mais rápido que Krishna. Então, ela pegou ele. Para alcançar Krishna, Brahma, grande deminoso. Então, eles fazem duras austeridades, ainda assim eles não são capazes de alcançar Krishna. और कालजमन उसको भी पकड़ लिए भगवान रोने लगे और कालजमन उसको भी पकड़ लिए बिल्कुल पकड़ने लगे भगवान Kalyavan está perseguindo Krishna, Krishna está correndo e Kalyavan está correndo atrás dele, como se fosse um... Mas ele não é capaz, Kalyavan não é capaz de pegar Krishna. Ele se esforçou tanto para pegar Krishna, mas ele não pode. Alguns estão no humor de amizade, outros no humor de inimizade. Mas ninguém é capaz de alcançar Krishna. Mas vejam, Mãe Yashoda. Krishna corre ainda mais rápido que Krishna e ela pega Krishna. Agarra Krishna. Paramrista. Significa que ela consegue pegar ele pelas costas. Então ela agarrou, né? Como o cavalo, quando ele está correndo, você segura, acho que é a crina, né? Não sei se é essa parte, mas enfim, ela conseguiu pegar ele meio que por trás, pelo pescoço, assim. Então por trás ela pegou ele, bem firme. Mesmo Kalyavani, que era muito poderoso, não pôde pegar Deus, mas facilmente Mãe Yashoda conseguiu pegar Deus. Então, qual é o ensinamento? Para agarrar Deus, o que você tem que fazer? Você deve correr mais rápido que Ele. E o seu bhajana, você deve ser dessa maneira. Se você não tem Utkanta Maya Bhakti, você não pode alcançar Deus. Então, as Prema Braja Gopis são... O prema das Braja Gopis é chamado de Utkanta Maya Prema.
essa avidez, essa intensa avidez deve existir. Então, escreva sobre isso, escreva esses nomes. Vivek Shugnuprena é o amor, é o prema das seres trepadeiras, árvores de Vraja. E qual é o prema dos Sakas? É Vishramba Prema. E qual é o prema das Gopis? Utkanta Mai Prema. Se Utkanta Mai Prema não está lá, não está presente, nós não podemos alcançar a Deus. Como deve ser essa avidez? A avidez de eu não posso viver sem Ele. Quando o Guru aceita o discípulo, o Gurudeva falou para o discípulo: quando essa avidez vier em você, você vai conseguir o discípulo não entendeu. Gurudeva, o que é essa avidez, né? Porque Gurudeva falou, quando você tiver avidez, você vai poder alcançar Deus. E o discípulo falou, mas o que é essa avidez? Amanhã eu vou te explicar, o Guru falou. Então eles foram se banhar. Eles foram se banhar no Ganga. E aí, em algum momento, Gurudeva, ele agarrou ele subiu em cima dos ombros, né, do discípulo e começou a afogar dentro da água. E aí, depois de 4 segundos, ele saiu e aí ele pegou o discípulo, tirou o discípulo da água e ele falou, o discípulo falou, eu estava quase morrendo. E o Gurudeva falou, quando você estava dentro da água, quais pensamentos que vieram na sua cabeça? Eu só estava pensando, como é que eu posso respirar? Como é que eu posso, como é que eu posso ter ar para respirar? Você pensou outra coisa? Além disso? Não, eu só pensei como é que eu poderia sair da água e respirar, como eu poderia ter ar. Então isso é Utkanta, essa avidez. Para respirar você precisa de ar puro. Então esse é o único desejo que você tinha. Isso é Utkanta. No dia que esse tipo de Utkanta vier nos seus corações, ou seja, eu não quero nada além de Krishna. Esse é o humor das Gopis. Afora Krishna, eu não quero mais nada. Uddhava, ele foi para Vrindavana. Porque Krishna havia mandado ele para Vrindavana. Uddhava, ele foi para Braj. Todos estão sentindo tanta separação de mim, né? Meus pais, as vacas, né? Todos, especialmente as minhas amadas Gopis, elas também estão sentindo essa separação. Então, você deve ir lá, Uddhava, e deve pacificá-las. Então ele falou, mande uma mensagem minha para elas. E assim você vai confortá-las, né, diminuir essa dor da separação. Então o Uddhava foi, e Uddhava, ele se parecia com Krishna. As coisas pensavam, eles parecem Krishna, ele tem... Mas ele não é Krishna. Talvez ele é um amigo de Krishna.
तुम्हें कैसे पता Elas चला pensavam mais. Uddhava, ele até cheirava, अपने प्रिय वस्तु किसको o आप cheiro parecia até com Krishna. ये नहीं कर सकते हैं? आज में Como você vai saber que, né, que alguém te ama? Quer dizer, compartilha suas coisas com ele. Por exemplo, você, a chave da sua casa você não vai dar para qualquer pessoa. Você vai dar a chave da sua casa para quem? Para aqueles que são muito próximos de você. Aqueles que são confiáveis. Para eles você pode dar. Se você der a chave para uma pessoa qualquer, talvez ele nem tranque direito. Uma vez eu dei uma chave para uma pessoa lá e ele não trancou. Ele não trancou de maneira, né, correta. E aí quando eu fui entrar lá, eu vi que o quarto estava aberto. Isso é verdade ou não? Então qual é o benefício, né, de ter chave se a pessoa ela não trancou? Ó, Gurudeva, não está trancada. Se você não, você tem que fazer checar 2 vezes, né? Então dê as chaves para aqueles que fazem as coisas de maneira apropriada. Às vezes as pessoas, tem algumas pessoas que elas trancam muito rápido, mas não, você deve sempre checar 2 vezes. Verdade ou não? Então elas pensaram, ele deve ser um amigo de Krishna, porque ele se parece um pouco com Krishna. E eles têm um cheiro parecido com o do Krishna. Ele tinha uma complexão, a complexão como a de Krishna. Eles se pareciam muito, eles se pareciam Uddhava e Krishna. Essa explicação é dada no Bhagavatam. Qual escritura que você deve ler? O livro Brahmara Gita. Quando Uddhava foi para Vrindavan, antes de se banhar no Yamuna, de manhã cedo as gopis vieram. E as gopis começaram a falar esse tipo de coisa. Eles têm um cheiro parecido, mas ele deve ser uma pessoa muito próxima a Krishna. Por que essa pessoa veio de Mathura? E outra Saki falou, nós ouvimos que Kansa ele foi morto. Alguém falou. पापी जो व्यक्ति होता है पाप करते करते पाप की घड़ा जब उसके Eles estavam falando, Krishna matou Kansa, mas não é que Krishna matou Kansa. Na verdade, uma pessoa pecaminosa ela morre por consequência dos seus próprios atos. Parece que ele foi morto por alguém, mas na verdade são seus pecados que o mataram. E como é que Krishna pode ter matado Kansa? Que ele era muito forte. Ele morreu por si só porque ele era uma pessoa muito cruel e pecaminosa. A pessoa que sempre critica, né? Ela vai... Quando vamos dizer, a sua sacola de pecados ela estiver cheia por criticar, então automaticamente, né, você vai ser destruído. As gopis falaram, então, nosso amado Govinda, ele tem um cheiro familiar com dessa pessoa, mas eles devem ser muito próximos. Então as suas coisas você não dá para qualquer um. Apenas
वो चलाते हैं बड़ी स्पीड में चलाते हैं और O devoto um dia falou: eu emprestei meu carro para uma pessoa. Aquela pessoa lá, ela né, correu acima da velocidade e ela eu tive que pagar a multa. Aí se você não emprestar seu carro, né? गाड़ी रखो Se não emprestar o carro, as pessoas vão ficar bravas. Então é melhor não ter carro, né? Porque se eu tiver carro, as pessoas vão ficar pedindo emprestado e aí vão vir essas multas. तो मैं वो गाड़ी चला रही हूँ मुझे थोड़ी पता है 50 दिन के Que naquela बाद época a pessoa उसकी चलाना que estava dirigindo, ela não sabia que depois de alguns dias ela não sabia, né, que ela tinha feito as multas, mas depois de alguns dias as multas vieram. अब आज ऐसे ही नहीं करनी तो बिना इससे तो ठीक करो E às vezes talvez a pessoa acaba batendo o carro ou algum arranhão. Então não precisa emprestar o carro para ninguém. Seja, né, bem firme nisso. Outra coisa, uma caneta, né? Se você empresta para alguém uma caneta. इसलिए गाड़ी और पेड़ किसी को नहीं अपने पेंटा हो जाना Duas coisas que você nunca deve emprestar é o carro e sua caneta. हाँ धीरे धीरे तो मैं डाल ना मैं बस पेंट के क्या मैं तुम कर जो करके ना से में ले चलिए वो पंद्रह कटेंगे उसका देखे नहीं आप लोग Tem pessoas, né, nas vilas que tem uma caneta com, acho que é com, tipo, amarrada assim, com uma cordinha. Aí a caneta tá sempre... Então, naturalmente, essas pessoas sempre mantêm né, a caneta no seu bolso. Que todo dia eles precisam. Então, eles gostam de manter a caneta sempre próximas, assim. Então, nunca empreste seu carro ou caneta para ninguém. Shyam Prabhu falou que Ananga Mohan Prabhu ele pede por uma caneta todos os dias. Não dê a sua caneta, compre uma caneta para ele. Não. Então, Uddhava veio para Vraja para pacificar os Brajavasis, Nanda Maharaj. E no final, Uddhava falou: depois de testemunhar essa loucura transcendental de Srimati Radhika, Uddhava ficou muito surpreso. As golpes não... golpes, ninguém é tão afortunado quanto vocês. O amor de vocês é único e incomparável. Vocês são associadas eternas de Krishna. Mesmo o Rukmini e Satyabhama, elas não têm esse amor que vocês têm por Krishna. Se você, né, vai até o nível mais elevado de amor, é tão condensado. Então, Srimati Radhika, ela viu um abelhão preto e ela pensou: esse é Krishna. Krishna mandou um mensageiro para me pacificar. Ela viu um abelhão preto e ela pensou isso. E ela entrou nessa loucura transcendental. Divya Umad. Ela falou: Brahmara, abelhão, você é preto e Krishna também é preto.
As pessoas pretas são amigas dos pretos. Ele é uma pessoa falsa, dupliciosa, e você também é. छल कपट के तुम भी मित्र हो। कृष्ण एक छल है और तुम भी एक Ou seja, você é amigo de um hipócrita, de um enganador, então você também é um hipócrita, um enganador. सज्जन से सज्जन मिले कोई दो बात और गले से गला मिले। Se dois cavaleiros se encontram, eles vão conversar, assim como cavaleiros, mas se dois burros, eles se encontram, eles vão brigar um com o outro. Eles vão começar a chutar um ao outro, né? Se dois jumentos se encontram. Veja só, dois jumentos se encontrando. Eles vão ficar lutando, né, dando coices uns nos outros. Um no outro. Mas os cavaleiros, eles vão se encontrar e vão discutir coisas boas, mas os jumentos, quando se encontram, vão ficar chutando um ao outro, dando coices. Você é preto. Krishna é um hipócrita e você também. Você está vendo uma flor, mas você não está, né, pegando o néctar dela. O que fazer? Você ficou voando de uma flor para outra. Se vocês bebem. Né? E Krishna é assim também, ele fica indo aqui e ali, né, se encontrando com várias sakis. Então nessa Divyamada, essa loucura transcendental, Srimati Radhika diz coisas desse tipo. A forma mais condensada de prema, ao alcançar esse, né, esse estágio, se usa esse tipo de palavra para falar de Krishna. Lakshmi Devi nunca usa essas palavras para falar de Narayana. Ela nunca pode usar essas palavras para Narayana. Mas as gopis, especialmente Srimati Radhika, ब्रजवासी लोग क्या कहते हैं सारी a gente fala de maneira muito polida, ó, Maharaj, venha, né, e tudo mais, mas os Vrajavasis, eles já não falam de maneira assim, eles falam, ei, você, né, eles falam de maneira polida. Uma vez, um Brajamandala Parikrama, um Vrajavasi, ele falou, estavam dando bananas, né? E ele falou, eu não quero. Aí ele falou, ei, como não? Né? Tome sim essa banana. Essa é a natureza espontânea deles. Ouvindo isso, às vezes as pessoas ficam até ofendidas. Eu não vou nem falar a palavra que ele realmente usou.
Todos são cavaleiros, né? Então eu não vou falar essa palavra porque é muito difícil falar essa palavra. Quando mãe e filho estão discutindo, às vezes eu vou na casa de pessoas, né? E aí eles estão discutindo. Tipo, parece assim que eles estão brigando, né? Mas eles não ficam fedidos um com o outro, não é natural para eles. Mas eles parecem assim, tá extrapolando os limites. Pela linguagem você conhece se aquele é um Vrajavasi ou não. Por que eu estou falando isso, né? Porque o Uda falou Bhavatinam Mahabhaga. Vocês nunca podem ficar separados de Krishna, porque vocês têm um amor tão profundo por Ele. O Buda falou, e para me dar misericórdia, você está manifestando isso, né? E o prema por Krishna está vindo dessa maneira, vocês estão me dando esse darshan, né? Para me dar misericórdia, o Buda falou. O prema que vocês têm por Krishna é único e incomparável. Então esse tipo de palavra, né? A primeira palavra do Brahmana Gita é essa. Ó amigo de enganador, vocês dois são pretos. Você é um preto falso, né? E Krishna também é um preto enganador falso. Se você é amigo de uma pessoa preta enganadora, você também é também uma pessoa preta enganadora. Não venha perto de mim, não me toque. Então a função do mensageiro é, né, tentar pacificar uma pessoa. Quanto Shrimati Radhika, no Gita Govinda isso também é visto. As Sakis estavam pacificando Shrimati Radhika, falando, Radhe, por favor, abandone sua ira, né? Krishna não é uma pessoa comum. Lakshmi Devi, ela faz grandes coisas para alcançar o pé de lótus dele, né? Grandes austeridades. E Krishna está aqui vindo no Kundya para se encontrar com você, e se você não se encontrar com ele, ele vai ficar muito triste. Isso é dito no Gita Govinda. Então, Radha, por favor, abandone essa sua ira. E as Sakis assim tentam pacificar a ira de Shrimati Radhika. Então, as Sakis estão tentando pacificar essa ira de Shrimati Radhika. Um lugar muito belo, uma circunstância muito bela foi preparado para o encontro de vocês. Veja, a estação muito bela, primavera. Tem todo um aroma muito fragrante, né, em volta desse ambiente. Todos os tipos de estímulos, né, estão ao redor. Então, por favor, abandone essa ira. Isso está dito no Gita Govinda. Por favor, abandone isso. Se você não abandonar esse seu mando, Krishna vai ficar triste e ele vai embora.
हे नयना विराम आहा कदानु ववितास्मि पूर्णिसोर में हे बोये दैतये भुवनैक बंधु हे देश हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाम हे रमण हे नयना विराम आहा कदानु ववितास्मि पूर्णिसोर में। और सुनिए एक महाभाव और एक दो प्रकार का Então existem dois humores, né? O humor de esquerda, que é esse humor de contrariedade, e o humor de direita, que é o humor de submissão. Toda a essência do Gita Govita está nesse shloka. O humor de direita e o humor de esquerda. As Sakis estão dizendo, ó mensageiro, existem diferentes tipos de mensageiros, mas os mensageiros, eles são instruídos por... Você não pode se tornar facilmente um mensageiro, né? No caso acho que no caso das Sakis mensageiras, né? Elas têm que receber treinamento de Lalita e Vishaka para se tornarem mensageiras. Aprendam esse verso. Esse verso está nas joias do coração. Vocês devem encontrá-lo. O prato já está pronto, você só precisa comê-lo, né? Está tudo lá no joias do coração. Acho que é no capítulo 9, as gopis vão... Você deve ficar perito, né, em vários assuntos, todos são ensinados, né? Lalita e Vishaka ensina para eles todos esses assuntos, para elas. A escola das gopis. Né? E assim você pode adentrar no serviço Arada e Krishna. Como pacificar? Então o trabalho delas é ficar glorificando Radha e Krishna. Se Shrimati Radhika está brava, então elas glorificam Krishna, por exemplo. Então o abelhão estava tentando pegar os pés de Radhika e ela falou: por que você está pegando meus pés? Porque se alguém está bravo com você, você tem que pegar nos pés dela. Mas Shrimati Radhika, ela, né, tipo, afastou os seus pés do abelhão e falou: você não conhece as glórias desses pés. E Krishna também não conhece. Então nesse humor irado, os meus pés não são ordinários, não os toque. Você não pode tocar meus pés. Não, o abelhão falou: não, eu sou um mensageiro, né? Eu tenho que prestar reverências, mostrar respeito e assim entregar a mensagem. E ele falou: seu tolo, vai embora daqui. Você poderia pegar
no meu pé se você não tivesse bêbado. Mas aí o abelhão falou, eu sou um abelhão, não sou uma mosca. Uma mosca, ela vai em qualquer lugar, né? Ela pousa em qualquer lugar. Ela senta no excremento, essas coisas. Mas eu sou um abelhão. Fora flores, eu nunca sento em nenhum local. E beber algo é algo que está longe, né, de mim. Quando uma pessoa bebe o álcool, ela fica muito tonta, então, né, você não consegue andar reto, né? Fica tipo cambaleando. Então, quando você bebe até... Mas se você não ficar consciente, como é que você vai continuar bebendo? Beba o quanto você conseguir. Tem esse ditado na Índia que fala isso. Mas quando você não tiver mais consciência, quem é que vai falar para você beber? Você pode beber muito, né? Mas quando você estiver desmaiado, né, ninguém vai falar para você continuar bebendo. E as pessoas que bebem muito álcool, elas não conseguem nem andar direito. E se eles dirigem, eles acabam cometendo acidente. Uma vez uma pessoa estava dirigindo na minha frente e ela estava dirigindo dessa maneira, como uma cobra. Você não pode ficar perto dessa pessoa. E se você tentar ultrapassar, né, você vai acabar batendo e todos vão morrer. Então a gente chamou a polícia e aí a polícia controlou aquele carro, pararam eles e levaram eles para a polícia, para a delegacia. Então o Shrimad Radhika está dizendo, veja, porque o abelhão ele fica, né, indo para lá e para cá, assim, voando de uma maneira meio tortuosa. Ela falou, você bebeu álcool. Vocês conhecem Jagai Madai? Eles são dessa maneira. Mas o abelhão falou, não, eu não bebo álcool, isso está longe de mim. Essa é minha natureza. Desde o nascimento. Esse som que eu faço vem por causa que minhas asas estão batendo. E eu me movo automaticamente dessa forma. E a Shrimad Radhika fala, ela absorta nessa loucura transcendental, ela vendo o abelhão, ela pensou que era um mensageiro, né, de Krishna, e assim essa conversa aconteceu. E indiretamente as glórias de Krishna estão sendo estabelecidas por meio desse Brahmara Gita, mas externamente vemos que Krishna está sendo criticado, mas internamente Krishna está sendo glorificado. Então tudo é explicado nesse Brahmara Gita. Jai Shri Gurudev. Hare Krishna, desculpe qualquer falha. Até mais tarde. Hare Krishna, Jai Gurudev Ki Jai.